Um abraço a todos os irmãos. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez na Escola Bíblica Dominical para estudarmos a lição de número 14, aqui na nossa revista O Sermão do Monte, um ensino desafiador. É a lição número 14 que inicia na página 64 da revista. Nós temos dois textos, um básico em Mateus, no capítulo 7, de 7 a 12, e um texto devocional de Lucas 18, de 1 a 8. E o versículo-chave está dentro desse texto de Lucas, que nós vamos ler agora. Nós vamos iniciar com a palavra de Deus, caminhar por ela também e encerrar com a palavra de Deus, porque é uma escola bíblica. É verdade, é a escola da palavra de Deus, onde estudamos a palavra de Deus. Então, é o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versos de 7 até o verso 12. Leiamos então. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, seu filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A lei se cumpre no amor, né? Também tem esse sentido aqui. Agora, outro texto no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos de 1 até 8. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versos de 1 até o verso de número 8. Leiamos então aqui. Lucas 18, de 1 a 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É o texto de Lucas 18, de 1 até 8. O verso aqui em destaque, o versículo-chave em destaque aqui na revista, eu vou ler aqui conforme essa tradução que está aqui na revista, em Lucas 18, versos 7 e 8. Lucas 18, os versos 7 e 8. Hoje é a lição 14, né? Lição 14, um convite à oração. Lição 14, um convite à oração. É nessa página 64 de nossa revista. Estamos aqui lendo agora
o versículo-chave, Lucas 18, de 7 a 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu queria também ler aqui numa outra tradução, que eu achei interessante o término aqui desse versículo, o versículo 8 de Lucas, capítulo 18, o versículo 8 aqui no final, nessa tradução que tenho aqui comigo. Diz o seguinte no versículo 8: lhes digo que pronto lhes fará justiça, mas quando o Filho do Homem regresse, a quantas pessoas com fé encontrará na terra? A quantas pessoas com fé encontrará na terra? Nessa tradução aqui que tenho, um pouco diferente, mas na realidade traz a mesma coisa. Nós temos essa lição, um convite à oração, lição 14 da revista, na página 64, uma lição fundamental e importante. Nós já falamos um pouco sobre isso na lição número 11, a oração que Deus atende. Quando Jesus fala, quando Jesus ensina os seus discípulos a orar. Então nós temos aqui na lição 11, na página 51, muita coisa importante sobre oração, a oração que Deus atende. Mas agora, Jesus faz um convite à oração. E isso é importante, algumas coisas muito importantes nessa lição que temos que abordar. O alvo da lição é incentivar o cristão para uma vida de oração mais profunda, ativa, calorosa e sábia também. Sábia no sentido que ele pode basear essa vida de oração, especialmente, é claro, e tão somente na palavra dele mesmo, na palavra de Deus, ok? Um crente que se baseia na palavra de Deus, em sua palavra, na própria palavra de Deus, também tem sabedoria para chegar a Deus em oração. Aqui na primeira parte, na página 64, esse é definitivamente um assunto apaixonante, né? Essa possibilidade de curar pessoas orando, de acalmar a tempestade, ressuscitar mortos, tudo isso que nós vemos no caminhar de Jesus e também na vida dos apóstolos, tantos sinais aconteceram, é algo fascinante. A oração é um mistério ainda a ser revelado plenamente e integralmente ao povo de Deus. Há tantas perguntas, tantas dúvidas, creio que nós temos sobre isso, porém aqui nesse ponto, Jesus nos convida à oração. Ele convida a nós a orarmos. Esse é com certeza o seu grande propósito nessa palavra, um convite à oração. Uma aplicação que nós temos aqui colocada na revista, também de forma importante, é a seguinte: aceitemos com atenção, calma e coragem o misterioso convite de Jesus, pensando as seguintes possibilidades: quando a oração funciona e quando a oração não funciona. Nós temos aqui nessa lição pontos importantes para tratarmos sobre essa questão, pontos fundamentais para a vida cristã. Aqui ainda na página 64, no ponto 1, quando aparentemente a oração não funciona. Exceções que comprovam a regra. Aqui no 1, quando o filho pede mal, por exemplo, pedra, cobra ou escorpião. Há um texto aqui colocado em Tiago 4, a epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 4, nós temos aqui, Tiago no capítulo 4, versos de 2 a 4. Tiago, epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versos de 2 até o 4. Eu vou ler aqui. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres.
Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Repetindo ao final, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui em Tiago, no capítulo 4, versos de 2 até o verso 4, verso 2 até o verso 4, versos 2 e verso 4. Muito bem, aqui nós vamos aqui a continuação, nós vamos falar no ponto 1, quando o filho pede mal, pedra, cobra ou escorpião. No ponto A, nesse texto em Tiago, esbanjar em prazeres. E no ponto B, amizade do mundo. Aqui nós estamos na página 64, ok? Na página 64. Aqui no parágrafo inicial, no final da página 64, é muito natural, pela pista da figura do filho que pede, imaginar que pedimos mal. E eu creio que realmente nós de maneira geral, pedimos mal porque realmente nós não sabemos nem como pedir. É o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque realmente nós não sabemos verdadeiramente como pedir. Mas Jesus nos dá uma lição muito importante de oração que nós vimos na aula passada e continua a nos ensinar sobre essa parte mais profunda da oração. Aqui o autor coloca que alguns televangelistas que lançam seus livros, programas de TV e de rádio, conferências de avivamento, especialmente aqueles ligados à confissão positiva, à teologia da prosperidade, especialmente foi esse movimento que invadiu a igreja brasileira, especialmente na década de 90, que tomou conta das igrejas brasileiras, onde isso deu uma ênfase bastante grande. Foi quando as igrejas neopentecostais cresceram em grande volume, porque apelavam para o ter, né? De maneira geral, não todas, por favor, não estou generalizando, tá? Mas muitas apelavam para o ter, né? E não para o ser. É o que pede Jesus, você tem que ser, e não preocupar muito com o ter, porque realmente o Senhor sabe da nossa necessidade, quando ele fala, olhai para os lírios do campo, olhai para os passarinhos, né? E fala realmente que Deus sabe das nossas necessidades e que nós temos primeiro que buscar o reino de Deus e que as demais coisas realmente serão acrescentadas. Então esses evangelistas ou televangelistas, eles apontavam, como eu digo, eu não generalizo, não todos, mas uma grande parte apontava para o ter, até com frases usadas como temos que exigir, temos que decretar, temos que tomar posse. Realmente isso não tem fundamento bíblico. Como é que o barro vai dizer ao oleiro? O negócio é o seguinte, eu quero que faça assim, eu quero assim, ó, molda desse jeito, faz assim, e é assim que eu quero. O barro não dá ordem ao oleiro. O barro não dá ordem ao oleiro. O oleiro é quem comanda a ação, é ele que dá forma ao barro. Então o barro não pode dar o comando, voz de comando. Não é assim que acontece. Então havia um equívoco muito grande. Nós podemos pedir a Deus cura, saúde, prosperidade. Não há mal, mas temos que entender realmente que nós não usemos isso para, como diz aqui em Tiago, no ponto A aqui, para esbanjar em prazeres pessoais ou nos mantermos em uma amizade profunda com o mundo, ou para andarmos segundo os moldes ou sobre os esquemas do mundo. Por isso assim pedimos daquela maneira, para termos e não para sermos. O importante é ser. É bom ter, mas desde que seja esse ter realmente debaixo da graça de Deus, segundo a própria vontade do Senhor. Não há mal em ter, mas desde que seja usado também com sabedoria.
E isso é importante. No ponto 2, aqui no alto da página 65, eu queria aqui ler: quando o filho não pede ou não pede com todo o coração, também ocorre. A importância da progressão pedir, buscar e bater, talvez haja aqui o sentido de progressão, haja nesse pedir, bater e buscar, haja um sentido de progressão ou um processo, ou diferentes tipos de bênçãos também obtidas de acordo com essas etapas que o autor da lição coloca aqui. Sugerimos algumas trilhas nessas possibilidades. Aqui são trilhas que o autor coloca segundo a sua maneira de ver sobre esse pedir, buscar e bater que Jesus coloca aqui no texto de Mateus 7, capítulo 7, de 7 a 12. No ponto a estratégia de uma criança. Estando a mãe perto, a criança visivelmente, no caso a mãe visivelmente perto, a criança pede, caso contrário, longe, a criança busca a mãe. Se a mãe estiver inacessível ou muito distante, ele não conseguiu encontrar, ele realmente, ou estiver fechado no seu quarto, ele vai até o quarto da mãe e bate, até que seja atendido. Ela não está acessível, mas ele bate para que a mãe fique acessível, ok? Ele se achega à mãe. Ele, estando a mãe visível, ele pede. Do contrário, longe, a criança vai buscá-la. Se a mãe estiver inacessível, trancada no quarto, ele vai e bate até que a mãe possa atendê-lo. Assim, a criança tem essa estratégia. Aqui cita um texto em Mateus 18, de 1 a 5, e também no capítulo 21, verso 16. Assim é o Filho, aqui a continuação, assim é o Filho de Deus, assim é que o Filho de Deus tem nessa figura um espelho de sua experiência real. Há situações em que basta pedir, caso de cura da sogra de Pedro, citado em Lucas 4, 38 e 39, outras há que é necessário buscar com insistência ou insistente humildade. No caso do paralítico que desceu pelo telhado, foi descer um paralítico pelo telhado, é lá em Lucas 5, 17 a 26, e ainda outras em que a opção é grande, a oposição é grande. Há outras que a oposição, na realidade, é muito grande. Então, o que acontece? Nesse caso, é preciso bater até quebrar certos protocolos para ver a porta do céu aberta. Caso de Zaqueu, que subiu numa árvore para dar importância à torcida, ou para não dar importância à torcida contra. Ele subiu na árvore e ele não deu importância a todos que torciam contra, até mesmo essa postura, essa atitude que ele tomou. E isso é sério. Abrir mão do estilo de vida, abrir mão do dinheiro amado, por ter certeza de que a resposta está logo ali, atrás da porta, como aquele caso da criança que nós citamos, Lucas 19, de 1 a 10. Então o autor coloca aqui algumas situações que podem ter essa via de progressão, que é pedir, buscar e por último bater, pedir, buscar e bater. Ele faz aqui como uma via de progressão, é um ponto que nós temos que analisar e pode ter assim um funcionamento. Eu entendo também que isso vai da constante insistência do Filho de Deus, como foi o caso daquela viúva pedindo justiça a um juiz iníquo, né? Que ela foi atendida pela sua insistência. Nós temos que ser insistentes com o Pai. Jesus nos ensina a sermos constantes, mais do que insistentes, constantes na oração. E realmente nós temos que pedir, buscar e bater, clamando a Deus, e Ele realmente atenderá, como Jesus disse que assim Ele faria, e assim Ele fará. No ponto B, a experiência acontece em níveis. Primeiro nível, pedir. É o estágio em que o filho simplesmente pede. Ainda está descobrindo o que quer, ou quase já sabe, com certeza. Aqui é preciso repetir muito,
seja feita a tua vontade, sobretudo que seja feita nesse pedido, seja feita a tua vontade. Isso é fundamental. No segundo nível, buscar. O filho já sabe o que quer ou o que deve querer, mas tem de perseverar. Daniel, também um texto de Daniel 10, de 12 a 14. Quase sempre nesse ponto da caminhada, os obstáculos surgem em maior quantidade. A palavra de oração muda para: dá-me forças para não desanimar, não desviar, não desistir e confiar na tua vontade e confiar que a tua vontade é o melhor. Isso é fundamental também para a vida de oração. O terceiro nível, bater. O filho chega até a resposta, mas a porta está fechada. Precisa bater, insistir, conquistar. Certo? Conquistar. E isso é importante, mas cuidado, não se trata de um determinar. Não se trata de um tomar posse, de um exigir. O barro não dá ordem ao oleiro. Esse conquistar é realmente pelo bater, o que Jesus diz que temos que fazer, ou em obediência à palavra batemos e assim conquistamos, porque a palavra assim determina. Muito bom. Muitas confirmações foram dadas, mas um detalhe final ainda impede. Daí é preciso orar com insistência ainda maior. Não é mais uma petição, mas uma oração de invasão. Agora sim a oração é: em nome de Jesus, levanta e anda, ou sai desse homem, ou caia fogo do céu. Lembrando-se da história de José do Egito no cárcere, à espera da lembrança do copeiro, né, o qual ficou de lembrar dele junto ao rei no palácio e falar em seu favor. Tudo indicava que logo poderia ser liberto, mas o copeiro não se lembrou de José. Esse era o momento de bater. Foi quando o faraó sonhou e o copeiro lembrou-se do seu compromisso com Daniel na cela. Um compromisso que foi feito na cela. Com Daniel não, com José, perdão. Um compromisso que foi feito na cela com José, ali no Egito. Esse compromisso foi feito, o copeiro esqueceu, mas aí o rei teve o faraó teve um sonho, e aí o copeiro lembrou-se: poxa, eu fiz um acerto com José e me esqueci. E aí colocou a pessoa de José como o homem ideal para realmente responder a esse sonho, ao que queria dizer esse sonho do faraó. E aí José foi lembrado. É quando, no caso, o bater, né, uma oração de invasão, o bater é fundamental. É uma oração contundente, de clamor, de súplica, uma oração de súplica, suplicando a Deus que rompa praticamente essa última etapa. E Deus assim o fará, porque Ele pede que nós possamos buscar também e bater. E isso é fundamental para uma vida de oração também. Nós estamos agora na página 66 da revista. No alto dela, C, tipos de bênçãos. O autor também coloca aqui 3 tipos de bênçãos, extraído desse pedir, buscar e bater. Para pedir, perdão, cura, socorro, sustento. Para buscar, poder, santificação, crescimento espiritual, dons espirituais. E para bater, libertação, conversões, justiça. Dentro daquilo que nós comentamos anteriormente, que o autor colocou, está bem coerente. É uma análise que ele está fazendo daquilo que falamos, daquela progressão desse pedir, buscar e bater. Ele trata como uma progressão aqui, em níveis, né? Pedir é o primeiro, depois buscar e depois bater. Entendo também que faz parte dessa constância, dessa perseverança em oração, os 3 pontos. Mas aqui ele separa como uma progressão, uma continuidade nesse processo de oração. No ponto D, tipos de bênção 2.
Bênçãos da criação e bênçãos da redenção. Aqui um comentário de John Stott. Ele acrescenta uma outra possibilidade quanto aos tipos e bênçãos, da seguinte forma: ao pensarmos nisso, é preciso diferenciar entre as dádivas de Deus como Criador e as suas dádivas como Pai, ou entre os dons da criação e os dons da redenção. É realmente verdade que ele dá certas coisas, colheita, filhos, alimento, vida, entre outras coisas. Quer oremos ou não, quer creiamos ou não, isso é fato. A continuação, ele fala aqui que ele dá vida, respiração a todos, entre outras coisas, aqui na parte final, que ele coloca, mas os dons divinos da redenção são diferentes. Deus não concede a salvação a todos, mas aqui é um contraponto importante e muito fundamental, e é bíblico. Mas é rico para com todos os que o invocam. Mas é rico para com todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repetindo, mas é rico para com todos os que o invocam. Mas é rico para com todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é importante. Sim, segundo a sua palavra, esse todos é fundamental. É para tocar a vida de todos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus, o próprio John Stott aqui coloca nesse comentário que ele coloca aqui na página 66, no ponto D, tipos de bênção. Aqui a continuação, depois disso, o mesmo se aplica às bênçãos pós-salvação, ou às boas dádivas, que Jesus diz que o Pai dá a seus filhos. Não são bênçãos materiais, mas espirituais, perdão diário, livramento. E como ele nos dá livramento? Até muitos que nós nem percebemos. Livramentos do mal, né? Paz, aumento da fé, esperança, amor. Na verdade, é a bênção completa de Deus na obra do Espírito Santo que habita em nós, que é, como Lucas traduz, as boas dádivas. Por esses dons, certamente também devemos orar. Aqui Stott ainda conclui dizendo que quando pedimos o pão de cada dia, na verdade não estamos pedindo, já que sabemos que Ele nos dará de qualquer modo. Ele tem preparado isso para nós. O que estamos fazendo, e isso é correto e bom também, é reconhecer nossa dependência de Deus em todas as áreas da vida, em todas as áreas da nossa vida, especialmente a vital, a sobrevivência. Ok? Nós entendemos isso, a sua providência também para a nossa sobrevivência. Por fim, nesse ponto, ressaltamos que precisamos perseverar em oração, falamos da perseverança, e individualmente, e também como igreja. Os crentes costumam dizer que a igreja tradicional tem um problema histórico com oração, e realmente eu também não concordo. Tem uma visão bíblica um tanto quanto diferente, pode ser da maneira desse enfoque na oração. Mas essa ênfase na oração, às vezes encontramos em igrejas de outras denominações, mais na área pentecostal, dá uma ênfase mais forte, e essa ênfase devemos dar também, e isso é fundamental. Mas a visão da igreja tradicional histórica, a igreja mais tradicional ou mesmo histórica, que eu entendo, ela busca ter uma visão mais bíblica da oração, dentro da palavra de Deus. É claro que há exceções tanto de um lado quanto de outro. A liderança da igreja deve reunir-se muito mais para orar do que para administrar. Também é fato e é importante. Os jovens precisam reunir-se menos para sociabilizar-se e cantar, e mais para orar e estudar a Bíblia.
também creio, também fundamental. As mulheres, as crianças e os pastores, especialmente, devem orar mais e compartilhar menos em suas reuniões. As reuniões de oração devem ser verdadeiramente reuniões de oração. A igreja se une para orar. E a oração tem que ser o ponto central, se a reunião é de oração. Não se esqueça, estamos verificando as exceções para comprovar a regra. O filho não pede, pede sem força, pede mal ou ainda. Ponto 3 aqui, Deus respondeu e o filho não percebeu. É o ponto 3 aqui da lição que nós temos aqui. Deus respondeu e o filho não percebeu. Aprenda com essa pequena parábola, digamos assim, o autor coloca, sobre a provação, tribulação e oração, com referência aqui a Romanos 8 e também 2 Coríntios 4, de 7 a 18. Essa oração, essa parábola, essa pequena história que o autor recebeu, né, de um irmão, nós contamos agora aqui também. Está na página 67. O único sobrevivente de um naufrágio foi parar em uma pequena ilha deshabitada, fora de qualquer rota de navegação. Ele orava fervorosamente pedindo a Deus para ser resgatado, mas os dias passavam e nenhum socorro vinha. Mesmo exausto, construiu um pequeno abrigo de madeira para que pudesse proteger do sol, da chuva e de animais. Também para guardar os seus poucos pertences, né? Ele conseguiu chegar com alguns pertences e ali proteger as suas coisas. Um dia, saiu em busca de alimento e quando voltou encontrou seu abrigo em chamas, envolto em alta nuvem de fumaça. Perdão. Terrivelmente desesperado e revoltado, ele gritava, chorando: o pior aconteceu. Perdi tudo. Deus, por que fizesse isso comigo? Chorou tanto que adormeceu, profundamente cansado. No dia seguinte, bem cedinho, foi despertado pelo som de um navio que se aproximava. Viemos resgatá-lo, disseram. Como souberam que eu estava aqui? Perguntou ele. Nós vimos o seu sinal de fumaça. Então Deus permitiu que aquilo acontecesse, aparentemente uma coisa muito ruim, mas que trouxe um resultado muito bom. Às vezes nós não percebemos de momento porque aquilo aconteceu, aquela resposta de oração nos foi dada, mas em um pouco tempo, um pouco mais adiante, conseguimos enxergar, acho que com mais clareza, as maravilhosas providências que Deus tem dado a nós, em especial em oração, ou em especial em resposta às nossas orações. Se ficarmos atentos, nós vamos perceber isso com bastante cuidado. É bom ficarmos atentos. Aqui na aplicação, é comum sentirmos-nos desencorajados e até desesperados quando as coisas vão mal. Mas Deus age em nosso benefício mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Lembre-se, se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser um sinal de fumaça que fará chegar até você a graça divina. Quando tudo parece desmoronar, pode ser um grande sinal de que a graça divina está muito próxima de chegar até a nossa vida, a providência divina. E isso também é maravilhoso. Isso é também importante para a vida daquele que crê. Aqui na página 68, no ponto 2, página 68, ponto 2, quando a oração funciona, a regra. Ok? Quando a oração funciona, a regra. Ponto 1, um convite à oração. Claramente essa palavra de Jesus é um convite à oração. É quase uma provocação do Mestre. Ele, que já havia depreciado a hipocrisia em Mateus, no capítulo 6, de 5 a 8, agora desfere uma poderosa palavra positiva a respeito da oração sincera, objetiva e fervorosa. Sempre devemos pensar:
Eu preciso orar mais, eu preciso orar mais. Temos que pensar assim. Sempre entender que nós precisamos orar mais. No ponto 2, a oração funciona. Faz parte de nossa natureza material crer apenas no que se vê. Viver baseado nos códigos do reino dos céus é um constante desafio para os olhos da nossa alma. É realmente um desafio. No outro parágrafo, vocês se lembram do caso da prisão e primeiro martírio de um apóstolo, Tiago, em Atos 12, de 1 a 19, lá citado. A igreja reunida orava pedindo a libertação de Pedro, nos versos 5 e 12. O Senhor atendeu pronta e milagrosamente, versos 6 e 8. Mas Pedro demorou a acreditar, versos 9 e 11. A igreja em oração mais ainda titubeou diante da pronta e imediata resposta, versos 13 e 16. Nossa carne é assim. Nossa carne é assim mesmo. Quando o cristão ora, abandona os códigos desse mundo e passa a trabalhar com outras leis, as leis do reino de Deus. E é isso que nós temos que pôr em nossa mente e nosso coração. Os códigos, as regras, as bases são outras, não são humanas. São as leis do reino de Deus, os valores, os princípios, as bases, as regras, as normas. Então são diferentes daquilo que o homem vive. Isso é importante entendermos aqui. No último parágrafo, quando Jesus amaldiçoou a figueira sem frutos, os discípulos estranharam o fato dela secar imediatamente. A palavra de Jesus diante da incredulidade dos seus seguidores foi no sentido de que eles deveriam passar a andar sobre os trilhos do reino de Deus. E isso também é importante, que é invisível, mas é real. Um reino invisível, mas real. Eu creio que é muito mais real do que esse que vivemos. Deveriam estranhar se nada acontecesse. A oração deve ir tomando conta da nossa alma de modo que a gente estranhe quando nada acontece, e não o contrário. Porque a oração funciona, Jesus disse isso, está aqui convocando, é um convite à oração, no que lemos já da palavra dele. Porque a oração funciona, nosso Deus funciona, é um Deus que funciona, é um Deus real, invisível, mas real. Jesus está vivo, ele ressuscitou, ele mudou a história, ele dividiu a história do mundo entre antes e depois dele. Ninguém que coloca uma data num papel, né, como a data de hoje é 16 de junho de 2021, o marco zero dessa data é Jesus. O marco zero dessa data que temos é Jesus, é o ano zero. Também falado por alguns, ano Domini. Ok? É o ano zero, o marco zero da história do homem, dessa história do homem, é Jesus. Divide-se em antes dele e depois dele. Ele dividiu a história. Mateus 21, capítulo 21, 18 a 22 também é um texto importante, muito importante a esse respeito. Nós temos que entender que nosso Deus é real. Ele realmente tem prazer em atender aos nossos pedidos. E é claro, especialmente quando eles estão dentro da palavra dele mesmo, dentro dos princípios do reino de Deus, dos valores do reino de Deus. A conclusão aqui está na página 69, dessa lição 14, que fala um convite à oração. A conclusão aqui, vou ler o seguinte: a prática da oração é um desafio que se supera comunitariamente. Note que em Mateus 7,12, Jesus abruptamente volta os olhos dos discípulos para o próximo. Aliás, nosso mestre faz isso nos capítulos também 6 e 7. Misturou a esmola com oração
e o jejum, quando ele nos fala também da oração modelo, conhecida também como Pai Nosso. A questão do dinheiro e o céu, com o vício do julgamento, também ele aborda isso. Isso quer dizer que o desafio da oração será vencido pelos filhos do Pai Celeste operando juntos, também operando juntos. A oração particular, como ele cita e narra ali na oração modelo, né, chamada de Pai Nosso, uma oração que você faz junto com o Pai em secreto, e o Pai que vem em secreto te abençoará, te recompensará, está no texto. Mas a oração comunitária da comunidade também é muito importante. Os filhos do Pai Celeste, no qual Jesus ali naquele ponto, especialmente naquele ponto em Mateus, quando ele ensina a oração chamada de Pai Nosso, ele fala o seguinte: Pai Nosso que está nos céus. Ele dá essa relação, nós vimos na lição passada, na lição 11, que não me falha a memória, essa relação de pai para filho, de filho para pai. O que os outros, como Moisés, Josué, Arão, Davi, não tinham essa relação de pai para filho, mas em Jesus ele fala: chamem Deus por Pai. É Jesus quem fala isso. Em Mateus 6, Jesus incentiva a oração secreta ao Pai. E em 18:19, fala com o irmão. Leia também o Salmo 122 e 133, é importante. Na oração modelo, lá em Mateus 6, 9 e 15, que estamos citando, Jesus fala do perdão mútuo vinculado ao perdão divino. Isso é importante também. A lição da oração é para ser aprendida pela família de Deus, para que a família de Deus também viva em oração. Certo? E isso é importante para todos nós como comunidade da fé, comunidade cristã, aqueles que se chamam pelo nome de filhos de Deus, obedecendo a Jesus que pede que nós chamemos Deus de Pai, e é nosso Pai, mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante Cristo Jesus, nós somos considerados filhos de Deus. A relação agora é de pai para filho e de filho para pai. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Está em sua palavra, e isso é real. E o nosso Deus é real. Invisível, mas real, como diz a música também. Vamos orar, agradecendo a Deus pela lição de hoje. Senhor Deus e Pai, te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui como igreja reunidas em EBD, Escola Bíblica Dominical, aprendendo um pouco mais sobre oração. E queremos, Pai, viver uma vida de oração plena, de acordo com a Tua Palavra, uma vida que te agrade e que glorifique o Teu nome, que seja feita também a Sua vontade sobre todas as coisas em nossos pedidos, a Sua vontade seja feita. Clamamos a Ti pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, pelo nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar, nos ensinar a caminhar também em uma vida de oração, para que possamos estar junto a Ti, realmente buscando o Teu reino em primeiro lugar. Te agradecemos por tudo, Pai, pelo nome santo e precioso de Jesus. Amém. Um abraço a todos, irmãos. Até a próxima lição.